Então, pessoal, esse é o terceiro vídeo falando sobre os números complexos e aqui vamos dar continuidade à construção do corpo dos números complexos. Então é a parte 2 desse processo de construção. E na parte 1 vocês devem lembrar que a gente falou que os objetos onde a gente vai trabalhar são os vetores do plano, vetores do plano cartesiano R2, e aí a gente definiu a relação de igualdade de vetores no vídeo anterior, a operação de adição, operação de subtração também, e vimos algumas propriedades e alguns exemplos e etc. Aqui eu vou falar sobre multiplicação escalar, então destacar algumas propriedades relacionadas à multiplicação escalar e à adição de vetores. Vamos começar também, não vamos concluir nesse vídeo, mas vamos começar com o principal objeto nesse processo de construção, que é a multiplicação de vetores propriamente dita, que a gente almeja chegar. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer uma etapa intermediária nessa construção dessa multiplicação, que vai ser tão importante para construir esse corpo dos números complexos. E aí, como também fiz nos outros, vou deixar alguns exercícios e traçar alguns comentários. Então, esse conteúdo vocês vão encontrar no capítulo 1, mas observe que o que está no capítulo 1 do livro texto não é exatamente da forma como eu estou falando, mas o que eu estou falando está lá também, uma anotação um pouco diferente, uma forma do autor também escrever um pouco diferente, e o que eu estou fazendo aqui, de certa forma, complementa e aprofunda o que está lá no livro texto. Então é extremamente importante que vocês estudem também o livro texto, além de estudar o vídeo, estudem o livro texto também, vejam lá as diferenças entre o que eu faço aqui e o que está feito no livro, porque eu não vou repetir literalmente o que está no livro. Se fosse para repetir literalmente o que está no livro, bastava mandar vocês lerem e pronto. E lá também tem outros exemplos e exercícios que vocês também podem, por conta própria, já irem tentando fazer. Então, o capítulo 1 do livro, que é sobre números complexos. Então, seguindo aqui, então vamos definir a multiplicação por escalar. Então, a gente vai pegar um vetor, né? O vetor Z. Lembrem-se que eu estou denotando o vetor no plano, usando a letra Z, letra W, etc. Mas são pares ordenados. São vetores no plano euclidiano R2. E escalar. Um escalar é só um apelido aqui no nosso caso, vai ser um sinônimo para número real. Tá? Um número real alfa, que a gente vai chamar simplesmente de um escalar. Então, define-se o múltiplo escalar alfa por z, então alfa vezes z, o escalar alfa, ou o número real alfa, vezes o vetor z. Por definição, como é que isso é feito? Como é que isso é feito? Você pega o escalar e multiplica pelas coordenadas de vetores. Então, alfa vezes A e alfa vezes, aqui tem um errinho, alfa vezes B. Ok? Então, por definição, essa é a operação chamada múltiplo escalar, multiplicação escalar. E esse vetor aqui que é chamado o múltiplo escalar alfa z, alfa por z. Vai ficar como exercício aqui, vocês interpretarem geometricamente esse múltiplo escalar, esse vetor. Fazerem figuras. Interpretar geometricamente é pegar um papel, um lápis e fazer rascunho de figuras, desenhos. Tá? Só que vocês vão ter que considerar as seguintes possibilidades, todas as possibilidades que existem. No caso em que o vetor é um vetor não nulo, aí vocês vão ter essas possibilidades todas aqui, ó. Então, geometricamente, o que significa quando você faz a multiplicação escalar por alfa igual a zero? Geometricamente, o que significa multiplicar por alfa igual a menos 1?
multiplicar por alfa igual a 1, multiplicar por um escalar estritamente menor que menos 1, ou por um escalar estritamente maior que 1, ou por um escalar estritamente entre menos 1 e 0, e finalmente um escalar estritamente entre 0 e 1. Então todas essas possibilidades aqui que vocês vão ter que considerar no caso do vetor ser um vetor não nulo. Vocês vão multiplicar cada uma dessas situações, fazer uma figurinha para ver interpretar geometricamente o que significa isso. E no caso igual ao vetor nulo, se você pegar o vetor nulo e multiplicar por qualquer escalar. Então o que significa isso geometricamente? Então façam esse exercício porque é importante vocês fazerem para entender isso aqui. Além de entender algebricamente, precisa também entender geometricamente, interpretar geometricamente o significado dessa operação. Assim como eu também destaquei isso no vídeo anterior sobre as interpretações geométricas da adição, da subtração, o vetor simétrico, oposto, etc. E aqui eu faço essa seguinte pergunta. Lembre-se que no vídeo anterior eu falei que a adição, a operação de adição que a gente definiu lá, tem essa propriedade importante chamada fechamento. É que eu faço essa pergunta. O que você pode afirmar sobre a propriedade de fechamento, nesse caso aqui, para a multiplicação escalar? O que você pode afirmar? Será que vale essa operação? Será que vale essa propriedade, a propriedade de fechamento? Será que não vale? Será que não faz sentido fazer essa pergunta? Enfim, o que vocês podem dizer sobre a propriedade de fechamento? Então, se vocês pensarem, eu deixo essa pergunta. As propriedades de multiplicação por escalar, também aqui são importantes destacar, e são duas, né? A distributividade, que se desmembra em dois tipos de distributividade, e a associatividade. Então, na distributividade, a gente pega dois escalares quaisquer, um alfa e um beta, então dois números reais, alfa e beta, dois vetores também, o R2 no caso. E aí eu tenho essas dois tipos de distributividade. Nesse tipo aqui, o que está sendo dito? Lembrem-se que o parêntese sempre significa dizer qual é a operação que você vai fazer primeiro. Então, o que esse parêntese aqui está dizendo é que primeiro você vai somar alfa com beta, que são os escalares, os dois números reais. Então, primeiro você vai somar esses dois números reais. O resultado é um escalar, ou seja, é um número real, e aí você vai multiplicar pelo vetor z. Então, você vai fazer essa conta toda aqui, você vai fazer nessa sequência. Soma primeiro os dois números, depois multiplica pelo vetor. Do outro lado aqui, o que você faz? Você multiplica o alfa pelo z, faz a multiplicação escalar alfa z, aí faz também a multiplicação escalar beta z e soma, tá? O resultado, que a propriedade está dizendo, é que o resultado é o mesmo, é igual. Então, tanto faz você fazer essa conta assim ou fazer essa conta assim. Então, essa é uma dos casos da propriedade de distributividade. Mas atenção, aquela história do sinal de mais. Esse sinal de mais aqui e esse sinal de mais aqui, apesar do símbolo ser o mesmo, eles representam coisas diferentes. Esse sinal de mais representa a adição dos números reais, que vocês já conhecem desde criança. Então é a soma, a adição de números reais. E esse outro sinal de mais aqui, ele representa a adição de vetores. Então percebam que são coisas diferentes, o símbolo que a gente está usando é o mesmo, mas do contexto vocês têm que perceber a diferença, tem que ficar claro a diferença e a gente não fica o tempo todo explicando isso, tá? Com o tempo você vai naturalmente assimilando isso. Então você olha para isso daqui e já naturalmente percebe que essa soma é a soma dos números reais e essa outra soma é a soma de vetores, que foi definida no vídeo anterior. A segunda propriedade, a segunda relação da propriedade de distributividade, aqui agora eu faço o quê? De novo com a observação de que sempre o parêntese indica qual é a operação que você vai fazer primeiro. Então aqui agora você vai
somar os vetores E e W. Então o resultado é um vetor. E depois vai pegar esse vetor e multiplicar pelo escalar alfa. Então alfa vezes a soma Z mais alfa. Enquanto que desse outro lado, você vai multiplicar o escalar alfa pelo vetor Z, também vai multiplicar o escalar alfa pelo vetor W e depois somar o resultado, ok? Então, o que a propriedade de distributividade diz que é tudo igual. Agora, nesse caso, o sinal aqui, o símbolo de mais, ele é o mesmo, porque aqui você está somando vetores e aqui você está somando vetores também, tá? Então, esse símbolo de mais, esses dois símbolos aqui, representam a mesma operação de adição, que é a adição de vetores. Enquanto que aqui não, ó, esse aqui representa a operação de adição de números e esse aqui representa a operação de adição de vetores. Então, por isso que as duas propriedades, elas são desmembradas. São dois tipos de propriedades de distributividade. Bom, essas propriedades também, como eu comentei no vídeo anterior, nenhuma dessas propriedades você toma como sendo verdadeira, como sendo válidas. Você não aceita elas como sendo verdadeiras. Nesse contexto aqui, elas carecem de prova. Então, elas são provadas. As duas, no caso. Então, como de costume, é uma coisa bem simples, mas um tanto trabalhosa, leva um pouquinho de tempo para fazer e não acrescenta praticamente nada gastar esse tempo fazendo isso, mas eu recomendo extremamente que vocês façam esses exercícios. Então, essa prova fica como exercício, tá? Vocês têm que usar as definições e as propriedades correspondentes que vocês já conhecem dos números reais, distributividade de números reais aqui no caso. Então, vocês façam isso como exercício nas anotações de vocês. Vocês devem complementar essas anotações com essas anotações que vocês fazem de seus próprios estudos. Por isso que eu falo que esses vídeos não é para serem assistidos. Esses vídeos é para serem estudados. Vocês têm que entender, tentar entender o que eu estou falando e fazer as suas próprias anotações e suas complementações com relação ao que eu deixo aqui. A outra propriedade é associatividade. Agora só que envolvendo números e vetores. Lembrem-se que na adição a gente também tem uma propriedade de associatividade, mas lá falava só de vetores, eram 3 vetores. Agora aqui não, envolve os escalares, 2 números reais e um vetor. Tá? Então é um pouquinho diferente, mas também chama de associatividade. Então o que é que ela diz? Essencialmente é a mesma coisa, tá? Só lembrando que sempre o parêntese indica qual a operação que você está fazendo primeiro. Então esse parêntese aqui está indicando que você primeiro faz a multiplicação dos números reais, alfa vezes beta. Então sempre faz a multiplicação alfa vezes beta, o resultado vai ser um número real, um escalar, e aí esse escalar você vai e multiplica pelo vetor z. Então desse lado você faz essa conta. Aqui agora você faz o quê? Então o parênteses está indicando que primeiro você vai multiplicar o beta pelo vetor z, o escalar beta pelo vetor z, e o resultante aqui vai ser um vetor, é o múltiplo escalar beta z. Aí você vai pegar esse vetor e multiplicar pelo escalar alfa. Okay? Então a propriedade de associatividade diz que é tudo igual. É a mesma, o resultado é o mesmo. Então, de novo, esse é uma propriedade a ser provada. Nenhuma dessas propriedades estão sendo tomadas como verdadeiras, elas são provadas. Num curso formal de matemática, a gente deve provar tudo, mas nem tudo se prova numa aula. Mesmo numa aula presencial, eu não provaria isso porque eu gastaria muito tempo para fazer isso e não acrescenta. Mas nas horas de estudos dos estudantes é importante que sejam provados. E, finalmente, a última propriedade aqui envolvendo a multiplicação por escalar é a existência de um elemento unidade. Um elemento unidade, ou simplesmente um número 1. Tá? Então, o escalar alfa igual a 1, ou seja, um número real 1, simplesmente isso, ele é tal que, para cada vetor do plano, vale multiplicar o escalar alfa
igual a 1 pelo z, dá o próprio z. Multiplicar qualquer vetor pelo número 1, dá o próprio vetor. Isso, se vocês tiverem feito esse exercício de interpretação geométrica aqui, ó, ele já aparece aqui. Isso vai ficar bem claro. Então, né, nessa próprio exercício de interpretação geométrica, já vai naturalmente aparecer isso daqui. Tá? Então, isso daqui é uma propriedade também que deve ser provada. E eu deixo também como exercício para vocês, seguinte, considerando o escalar alfa igual a -1, prove que a multiplicação -1 vezes z dá o vetor simétrico, ou o oposto de z. Então, vocês têm que lembrar do vídeo 1, o que é esse vetor aqui. Então, isso aqui foi uma notação que foi definida lá, o vetor simétrico ou vetor oposto. Agora aqui não, aqui é a multiplicação escalar, que foi definida nesse vídeo. A relação aqui é que vale isso. É um exercíciozinho simples e também, se vocês observarem, nesse exercício aqui que eu pedi para fazer essa interpretação geométrica, se vocês tiverem feito esse caso aqui, vocês vão perceber que vai acontecer isso. Tá? Uma pergunta que eu faço, que é provocando um pouco da cultura matemática que vocês já adquiriram até agora. Lembrem-se que no vídeo anterior, que eu defini a adição de vetores, no final eu fiz um comentário de que o R2, ou o plano cartesiano R2, junto com a operação de adição que foi definida lá, isso aqui forma uma estrutura. Então, essa estrutura ela recebe um nome. Na teoria mais abstrata e matemática, essa estrutura é uma estrutura matemática, e essa estrutura recebe o nome de grupo abeliano no caso. Então, de forma mais geral, um conjunto não vazio e uma operação que satisfaz as mesmas propriedades que a gente viu lá no vídeo anterior. Então, quando a gente tem isso, a gente diz que a gente tem um grupo abeliano. Então, a pergunta que eu faço aqui é: que nome se dá à estrutura matemática formada por um grupo comutativo, ou seja, um grupo abeliano? Lembre-se que grupo abeliano e grupo comutativo quer dizer a mesma coisa. Estrutura matemática formada por um grupo abeliano munido de uma multiplicação por escalar. Então, você já tem um conjunto G, uma operação de adição satisfazendo aquelas propriedades, e tem mais uma operação agora, que é essa operação de multiplicação por escalar. Então, com essa estrutura, com o acréscimo dessa multiplicação escalar no grupo abeliano, a gente tem um outro tipo de estrutura matemática. Qual o nome dessa estrutura matemática? Tá? Então, quem está cursando essa disciplina já está, em geral, no final do segundo ano de um curso da área de matemática, ou exatas, ou tecnológicas, ou começo do terceiro ano, enfim, varia muito dependendo do curso, e provavelmente já estudou alguma coisa, já cursou alguma coisa de algum curso básico de álgebra linear. Então, deve se lembrar desses cursos, um objeto que vocês estudaram lá, uma estrutura matemática que vocês estudaram nesses cursos básicos de álgebra linear, e é esse nome que vai aparecer aqui. Tá? Então, só para aproveitar e fazer o gancho com coisas que vocês já estudaram, provavelmente. Bom, finalmente chegamos aqui no ponto mais importante, que é a multiplicação por R2. Essa multiplicação escalar, ela vai ser importante como uma etapa intermediária, mas não é onde a gente quer chegar, não. Não é o que a gente quer exatamente, não. O que a gente quer é essa multiplicação, que vai ser começada a trabalhar, a gente vai começar a trabalhar nela agora. É essa multiplicação de R2. A multiplicação escalar é o quê? Você pegar um número, um escalar, e multiplicar por um vetor. Agora, a multiplicação que eu quero aqui é a multiplicação de vetores mesmo. Pegar dois vetores e multiplicar. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que fazer de um jeito que seja interessante, tá? Importante. Então, o que a gente quer fazer? Pegar dados dois vetores em R2. O nosso objetivo, então, é definir um produto, um Z e W, um produto Z vezes W,
de modo que a operação de multiplicação, vai ter definido uma operação de multiplicação, e essa operação de multiplicação satisfaz as mesmas propriedades da multiplicação em R. Então vocês já conhecem a multiplicação de números reais. Há muito tempo, desde criança, que começam a estudar a multiplicação de números reais. E mesmo que não tenha sido destacado para vocês, essa multiplicação ela tem várias propriedades que vocês usam na hora que estão fazendo contas e às vezes nem se dão conta que estão, nem percebem que estão usando essas propriedades. Quais são elas? Por exemplo, comutatividade, associatividade, distributividade. São as mesmas propriedades que eu listei quando defini no vídeo anterior a operação de adição. Também valem para a multiplicação. E algumas outras propriedades, obviamente, porque a operação de multiplicação é diferente. Então, o que a gente quer fazer é construir ou definir uma operação de multiplicação, que vão gerar produtos de vetores, de forma que ela tenha essas mesmas propriedades que a gente já conhece. E por que a gente quer fazer isso? Qual é o objetivo que a gente quer fazer isso? Veja, porque a gente quer trabalhar com vetores no plano de um modo muito similar ao modo que a gente trabalha com números reais. Então a gente quer fazer contas mesmo, de somar, de multiplicar, de subtrair, de dividir, de extrair raiz quadrada, de extrair raiz, enfim, de fazer um monte de coisa do jeito que a gente faz nos reais. Então a gente quer fazer isso com vetores do plano também. Então uma coisa interessante, uma coisa legal de ser feita. Então esse é o objetivo. Então por isso que a gente quer fazer isso. Por quê? Porque a gente, como eu comentei no vídeo introdutório da disciplina, a gente quer fazer cálculo envolvendo vetores no plano. A gente vai querer exatamente fazer isso. Trabalhar com funções definidas no plano, tá? E a gente quer fazer as contas de um jeito muito parecido que se faz com os números reais, para que assim a gente tenha um cálculo que seja muito, se comporte muito parecidamente com o que é feito no cálculo 1, por exemplo, que é o cálculo mais básico, mais simples, tá? Tudo isso vai ficar mais claro à medida que a gente for avançando no plano, no curso. Eu estou chamando a atenção de vocês nesse momento, mas nesse momento vocês talvez não vão perceber isso, mas ao longo que a gente for, à medida que a gente for avançando, vocês vão percebendo tudo isso que eu estou comentando agora. Bom, essa multiplicação, eu não vou simplesmente dizer, vocês fazem assim, você pega o Z, o W e faz blá blá blá. Eu não vou simplesmente fazer isso. Eu vou fazer um processo de construção dessa operação, que é para que faça sentido, que só apresentar a fórmula da multiplicação de números complexos é essa. Só para fazer isso vocês já sabem fazer e eu não vou estar acrescentando nada no conhecimento de vocês se eu fizer assim. Então eu vou um processo de construção e esse processo de construção envolve uma etapa intermediária. Então nessa etapa intermediária eu vou trabalhar com 4 vetores especificamente. Esse vetor de coordenadas 1, 0, que eu vou chamar assim, é o número 1 com uma setinha em cima. Isso é só para essa setinha em cima, é só para destacar que é um vetor, para a gente não ficar confundindo com o número real 1, certo? Mais para frente, quando a gente concluir esse processo de construção do corpo dos números reais, eu vou abolir essa setinha em cima, porque depois ela só fica atrapalhando, quando a gente entende bem que esse 1 aqui é, na verdade, esse vetor. Aí aqui eu tenho o oposto dele, o simétrico dele, o vetor que tem coordenadas menos 1 e 0. E aqui, a nossa estrela, ela já está aparecendo aqui, tá? Estou chamando de I, o Izinho lá, que eu comentei, né, que é o quê? Que quando a gente começa a falar de números complexos, todo mundo fala isso. I é a raiz de menos 1, mas pipocam interrogações na nossa cabeça quando alguém vai falar isso. A raiz de menos 1, como assim? Ou então I ao quadrado igual a menos 1. Como assim? Aí sai interrogações para tudo quanto é lado da nossa cabeça, tá? Então aqui ele está aparecendo aqui, Então para a gente o I é esse vetor, coordenadas 0 e 1. E o oposto dele, menos 1, coordenadas 0 e menos 1, tá?
Então, com esses 4 vetores, a gente vai construir uma tábua de multiplicação envolvendo só eles. Uma tabuadazinha de multiplicação. Vocês aprenderam na escola básica a tabuada de multiplicação por 2, por 3, por 4, enfim, até, acho, por 10, algo assim. Então, a gente vai fazer uma tabuadazinha de multiplicação só para esses 4 vetores. E a gente vai dar um significado para essa multiplicação, uma interpretação geométrica para essa multiplicação. Então, esses 4 vetores estão representados aqui. Esse é o vetor um setinha. Esse aqui é o vetor I, que vai ser exatamente a nossa unidade imaginária. Já estou aqui dizendo o nome dele. Esse aqui é o oposto do vetor 1. E esse aqui é o oposto do vetor menos I. Então, com esses 4 vetorizinhos, a gente vai definir a operação de multiplicação da seguinte forma. Então, defina o produto. O vetor 1 por qualquer vetor z, qualquer um desses 4 vetores aqui, se eu pegar o vetor 1 e multiplicar por qualquer um deles, inclusive ele mesmo, o resultado é o próprio vetor. Então, se eu multiplicar pelo vetor 1, não vai mudar nada, pelo vetor i não vai mudar nada, pelo menos 1 também, nem por menos i também. Ok? E aqui que é mais interessante, no B. Multiplicar qualquer um vetor pelo vetor i significa geometricamente fazer essa rotação do vetor que você está multiplicando de um ângulo π sobre 2 em torno da origem. Então, por exemplo, se eu pegar o vetor 1 aqui, ó, e vou multiplicar por i. Então, a multiplicação está sendo definida geometricamente. Eu vou girar o vetor 1 de um ângulo π sobre 2, no sentido, a multiplicação aqui π sobre 2 é fazer esse giro aqui no sentido anti-horário. Então, da origem. Então, eu vou pegar o vetor 1 e multiplicar por i, vai fazer esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, vai dar o quê? 1 vezes i vezes o vetor 1 dá o próprio vetor 1, tá? Então, essa é a interpretação. Se eu pegar o vetor i e multiplicar por ele mesmo, então, da definição que está em B, é fazer essa rotação aqui, ó, um giro de um ângulo π sobre 2. Então, quando eu pegar o vetor i e fizer esse giro, ele vai cair aqui, ó, em cima do vetor 1, ele vai coincidir com o vetor 1. Aí aqui, que tal? I vezes o vetor i é girar o vetor i de um ângulo π sobre 2. Então, vai fazer esse giro. Isso aqui vai ser o i ao quadrado, e isso vai dar o vetor menos 1, certo? Então, é o que foi feito aqui. Eu peguei o vetor i, multipliquei por ele mesmo, vai ser o i ao quadrado, e ele vai cair aqui em cima. O vetor menos 1, vai dar o vetor menos 1, certo? E também a gente vai admitir que essa operação aí vai ser feita de forma a valer que seja comutativa e seja também associativa. Então, tanto faz eu inverter aqui, ó. Então, isso daqui também é igual a z vezes 1 barra, ou 1 setinha. Então, isso é a mesma coisa que multiplicar por z vezes 1 seta. Isso daqui também é a mesma coisa que fazer z vezes i. Então, é porque eu quero a comutatividade, que seja válido. Então, eu vou assumir que seja válido isso. E também a associatividade, certo? Então, veja que a multiplicação envolvendo só esses 4 vetores foi definida de um jeito muito simples e geométrico, que a gente sabe exatamente como fazer de uma maneira bem simples. E aí eu destaco isso daqui, ó. Destaco o vetor i, que vai ser a unidade imaginária, e destaco essa relação, i ao quadrado igual ao vetor oposto do vetor 1, ou seja, o vetor menos 1, certo? Bom, eu falei que a gente vai construir uma tábua de multiplicação. Então, na verdade, eu vou só fazer alguns valores e os restantes vocês vão fazer como exercício. Está aqui a tábua de multiplicação. Então, tem que ser feito aqui preencher o que vai entrar aqui em cada uma dessas casas, certo? Então, na primeira linha, por exemplo, na primeira coluna, tá? Que estão vazias. Então, na primeira linha, como é que a gente preenche? A gente usa isso daqui.
Eu estou dizendo que, por definição, multiplicar pelo vetor 1 não altera em nada. E vale também a comutatividade. Eu estou assumindo que vale a comutatividade. Então, o vetor 1 vezes qualquer vetor dá o próprio vetor, e também qualquer vetor vezes o vetor 1 também dá o próprio vetor. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, eu tenho 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes i vai dar i. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. E 1 vezes menos i vai dar menos i. Então, essa linha aqui fica bem fácil. Então, aqui dá o vetor 1, aqui o vetor i, aqui o vetor menos 1 e aqui o vetor menos i. O restante da primeira coluna, aqui, ó, vai sair por comutatividade. Por quê, ó? Porque aqui, por exemplo, esse elemento aqui, ele é 1 vezes i. Esse elemento que está aqui vai ser i vezes 1, trocando de posição. E assim a mesma coisa, esse vai estar relacionado com esse, tá? E assim por diante. Então, por comutatividade, esse elemento que vai entrar aqui é o mesmo que está aqui, ó. Esse elemento que vai entrar aqui é o mesmo que está aqui. E esse elemento que vai entrar aqui é o mesmo que está aqui. Então vai ficar como? Aqui vai ficar i vezes 1, menos 1 vezes 1, menos i vezes 1. Então vai ficar o que? Vai ficar o i, o menos 1 e o menos i, certo? Percebam aqui, ó, se vocês imaginarem isso aqui uma diagonal, isso aqui é um quadrado, né? Vocês têm um quadrado aqui, vocês têm um quadrado e tem essa diagonal. Então percebam essa simetria aqui em relação à diagonal. Essa simetria nada mais é reflexo da propriedade de comutatividade, que eu estou querendo que seja válida. Veja, como eu comentei no início, a gente vai construir esse produto de modo que as propriedades que a gente quer, as propriedades que a gente quer que sejam válidas, as propriedades já conhecidas dos números reais, comutatividade, associatividade, entre outras. Então, eu tenho esses primeiros elementos aqui. Esse daqui, por exemplo, esse aqui também eu já tenho. Esse aqui é o i ao quadrado. É o i vezes i. Já está aqui, ó. É o menos 1. Tá? A interpretação geométrica, a definição geométrica dessa multiplicação. Então, esse aqui já é o menos 1. Certo? Aí eu vou preencher só esses aqui. Preencher esse e o restante eu vou deixar como exercício. Então, como é que eu vou fazer a multiplicação? I vezes menos 1. I vezes o vetor menos 1, que é o oposto do vetor 1. Então, você vem aqui, ó, por definição, é a rotação do vetor que você pegou de um ângulo π sobre 2. Então, o vetor que eu peguei é o menos 1. Aí eu vou girá-lo de um ângulo π sobre 2. Quando eu fizer esse giro, ele vai cair aqui em cima, vai coincidir com o vetor menos i. Então, esse resultado aqui é o menos i. Então, i vezes o vetor menos 1, o vetor i vezes o vetor menos 1 vai dar o vetor menos i. Certo? O vetor, agora eu vou fazer esse com esse. Esqueci de colocar. Aqui, menos i. Então, agora o que eu vou fazer é esse daqui. Então, i vezes menos i. Isso aqui é igual a ele. Aqui. Então, também vou pegar aqui, ó, da interpretação geométrica, pegar o vetor menos i e girar no sentido anti-horário, né? Ou seja, π sobre 2, aqui no caso, o ângulo π sobre 2, e quando eu fizer isso, ele vai cair em cima do vetor 1. Então, vai coincidir com o vetor 1. Então, esse aqui é o vetor 1. É o vetor 1. Então, o elemento que vai entrar aqui é o vetor 1.
1. Ok? Bom, e assim vai ser preenchida a tabela como um todo, e aí eu vou deixar para vocês preencher as outras entradas da tábua de multiplicação. Então vocês vão fazerem algo parecido, mas vejam que eu ainda não usei a propriedade de associatividade. Em algum momento, na hora de preencher algum desses casos aqui, dessas casinhas, vocês vão ter que usar a propriedade de associatividade. Então isso aí vou deixar para vocês pensarem e completem, que é um ótimo exercício para entender bem essa operação que foi definida aqui geometricamente. Então o exercício é: complete a tábua de multiplicação. Então, faltam só essas casinhas. Mas vai ter que usar aí a comutatividade também e a associatividade para preencher todas as casinhas. Então, por exemplo, se você usar a propriedade de comutatividade, lembre-se daquela história da simetria. Então, usando a história da simetria, qual é o simétrico a esse? Ele vai aparecer aqui, ó. Qual é o simétrico a esse que você já tem? Ele vai aparecer aqui. Então, esses dois aqui você já tem direto da propriedade de comutatividade. Aí esses outros 4 vocês vão poder fazer o exercício, né? E vão precisar usar também a associatividade, que eu quero que ela seja válida, tá? Eu não vou demonstrar, não. Eu quero que ela seja válida. Estou fazendo tudo supondo que a propriedade de associatividade seja válida. E finalmente aqui eu termino com mais um exercício, onde eu deixo para vocês calcularem essas potências. I ao cubo, I ao quadrado a gente já tem, né? Está aqui, I ao quadrado. I ao cubo até I à oitava. E no final, depois de fazer esses exemplozinhos aí todos, vocês vão deduzir uma fórmula geral para I elevado a N. I elevado à potência N. Onde N é um inteiro positivo e, naturalmente, por definição, I elevado a N é I vezes I, N vezes. Então façam isso daqui, ó, e o caso geral, mas interpretando geometricamente. Lembre-se que I ao quadrado é girar o I por ele mesmo, I ao cubo é fazer multiplicação por I 2 vezes, I ao quadrado, I à quarta 4 vezes, assim vai, tá? Aí vocês vão sempre fazer usando a interpretação geométrica, que é a definição que foi dada da multiplicação, geometricamente, girar um vetor π sobre 2 em torno da origem. Isso aqui fica bem natural, tá? Então faça esse exercício, é um bom exercício. E eu vou parar aqui. No próximo vídeo eu vou finalmente concluir a multiplicação que eu quero, né? O caso geral, que a gente fez aqui só para 4 vetores, né? Só para 4 vetores, mas o plano não tem só 4 vetores. E aí a gente vai definir a multiplicação no caso geral, tá? Isso aí para o próximo vídeo. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Então esses vídeos eles ficam muito, mesmo vídeos curtos, eles ficam muito pesados e dá muito trabalho para carregar no sistema, tanto no YouTube, no Moodle e qualquer sistema, eles ficam muito pesados. E esse processo todo dá muito trabalho, tanto para mim que estou fazendo, e também para quem for estudar aí. Se ficar vídeo muito longo, muito pesado, pode ficar um pouco complicado para estudar, como eu comentei, alguns estudantes que no caso só tem, às vezes, um celular simples para poder assistir a esses vídeos com a internet que não é muito apropriada. E aí eu paro por aqui, e tchau, e até o próximo vídeo e bons estudos.